Boa noite a você que já nos assiste pelas nossas redes sociais. Nós estamos aqui na Assembleia de Deus, Templo Monte Tabor, sou o pastor Emerson Roberto, e nós vamos dar continuidade à série A Importância do Discipulado. Estamos falando de discipulado 1 a 1, e hoje nós vamos falar sobre a 13ª lição, a origem da Assembleia de Deus. Que você possa nos acompanhar naquilo que nós vamos ensinar nesta noite. Então, nós vamos ler a palavra do Senhor para darmos início. Nosso versículo que nós estamos lendo, para que você possa entender porque que nós estamos falando essas coisas que são tradições, segundo aos Tessalonicenses, capítulo de número 2, versículo de número 15. Segundo aos Tessalonicenses, que é a carta que Paulo escreveu, capítulo de número 2, versículo de número 15, que diz da seguinte maneira: Então, irmãos, estai firmes e retende as tradições que vos foram ensinadas, sejam por palavras, sejam por epístola nossa. Então, nós estamos aqui falando da origem agora da Assembleia de Deus, porque nós falamos na 12ª lição sobre conhecendo a Igreja Assembleia de Deus. Hoje nós vamos falar da sua origem. Então, você que está sendo discipulado, que passou a estar conosco na igreja, você precisa conhecer um pouco da nossa história, da nossa origem. Então, coloquei a nossa projeção. Então, aqui na nossa lição, você que está nos assistindo, nós estamos ainda nesta lição aqui, Discipulado 1. E você que está aqui, se ainda não adquiriu a sua revista do Discipulado, você pode ir ali na nossa banca de apoio e adquirir a sua revista. Então, a 13ª lição diz a origem da Assembleia de Deus. O primeiro ponto diz assim: tornar-se membro e frequentar uma igreja evangélica é de vital importância para o crescimento da vida cristã. Por quê? Porque muitas pessoas só frequentam os cultos em algumas igrejas. Eles são considerados como congregados. A partir do momento que você deixa de ser congregado, é quando você passa pelo discipulado, então você chega ao batismo e aí você se torna membro da igreja. Só existem 3 formas de se tornar membro da nossa igreja: ou através do batismo nas águas, ou você vindo para cá com carta de mudança da igreja em que você aceitou Jesus e se batizou, ou se você não consegue a carta de mudança pelo tempo, ou se a igreja não libera, nós recebemos você aqui por aclamação, se você já é batizado, para que você se torne membro da nossa igreja. Então, é de vital importância para o crescimento da vida cristã que você se torne membro e passe a frequentar uma igreja evangélica. Portanto, é bom que você conheça, em síntese, um pouco da história da Assembleia de Deus, na qual você está dando os seus primeiros passos como discípulo de Cristo. Então, você que aceitou Jesus, se batizou aqui, nós estamos aqui nesta série da importância do discipulado, para que você conheça agora um pouco da origem da igreja, onde você está frequentando. Então, eu falei algumas coisas na semana passada, eu vou falar um pouquinho mais agora, mais profundamente. Então, os pioneiros, diz aqui no ponto seguinte, os pioneiros da Assembleia de Deus no Brasil foram os missionários Gunnar Vingre e Daniel Berges. Esse Gunnar Vingre e Daniel Berges, ambos são oriundos da Igreja Batista. Gunnar Vingre e Daniel Berges eram suecos, então eles vieram da Suécia, só que eles não vieram diretamente da Suécia para o Brasil. Eles migraram, por exemplo, Gunnar Vingre, em 1903, já migrou para os Estados Unidos, e ali nos Estados Unidos foi que ele estudou, ele fez seminário batista, se formou, e em 1909 já se tornou pastor. Ele era pastor da Igreja Batista. Para que você conheça um pouquinho da figura que eu estou falando, coloque aí o próximo slide. Esse aí, é o Gunnar Vingre, e esse aí é o Daniel Berg. Aí está aí o ano de nascimento dele. O Gunnar Vingre nasceu em 8 de agosto de 1879 e chegou a falecer em 29 de junho de 1933. Ele foi o missionário que faleceu mais cedo. Ele tinha um problema de estômago, ele nunca foi assim bem de saúde, e ele morreu com uma doença no estômago. Todos eles morreram no seu país de origem, Estocolmo, na Suécia. Nenhum desses missionários que veio para cá morreu aqui no Brasil. Já o Daniel Berg, esse que você está vendo, ele nasceu em 19 de abril de 1884 e faleceu no dia 27 de maio de 1963 no hospital. Nós não temos a origem, a causa da sua morte. Ele já estava
com 79 anos, quando faleceu. Então, esses aqui são os nossos pais na fé, os fundadores da nossa igreja. Então, na vírgula aqui do que nós lemos, diz filhos de pais de Batista, e em 1909, numa reunião de oração, Gunnar Wingre foi batizado com o Espírito Santo, se cumprindo nele o que foi predito por Pedro, em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 39, que diz assim: e essa promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos, a todos quantos estão longe, e a todos quando nosso Senhor chamar. Então, essa promessa também se cumpriu na vida desses homens. Então, tanto o Gunnar Wingre como Daniel Berg foram batizados com o Espírito Santo nos Estados Unidos, não no seu país de origem. Mas o Gunnar Wingre é interessante, que ele já era pastor da Igreja Batista, ele fez o Seminário Teológico Batista Sueco em Chicago, e em 1909 ele era pastor da primeira Igreja Batista, em Menominee, em Michigan, e ele recebeu o batismo com o Espírito Santo numa reunião na Igreja Batista. Embora a Igreja Batista tradicional, ela não dê ênfase ao Pentecoste, ao batismo com o Espírito Santo, foi lá que ele foi batizado. E aí, por causa disso, ele já saiu de lá, desta igreja, para uma outra igreja batista que aceitava a questão do Pentecoste. Ele foi para uma igreja chamada South Bend, em Indiana, e aí, isso já em 1910, aí ele já pregava ali sobre os atos do Espírito Santo. Eu não sei se os irmãos têm conhecimento, porque a gente fala muito sobre o Pentecoste. Então, você sabe que o Pentecoste, na verdade, era uma festa judaica, em que as pessoas voltavam a ficar em tendas, porque no tempo do deserto era assim que eles moravam. E aí também se fazia a festa da colheita. É só que no dia de Pentecoste foi que houve o derramamento do Espírito Santo, lá em Atos capítulo 2. E a Bíblia diz, e cumprindo-se o dia de Pentecoste, que era o dia que o povo ia para as ruas, ficava em tendas e fazia a festa da colheita. Aí foi nesse dia que eles estavam reunidos no cenáculo e o Espírito Santo caiu sobre eles, foram batizados. A partir daí, esse nome Pentecoste ficou ligado a todas as ações, atos do Espírito Santo na nossa vida. Por isso que nós temos a Bíblia pentecostal. O que significa isso? É que ela enfatiza os dons do Espírito Santo. Então, quando a gente fala nessas reuniões pentecostais, significa que são reuniões onde dão ênfase aos dons do Espírito Santo. Quem entendeu, diga amém. Porque às vezes a gente fala a palavra que a gente nem entende a origem. Então, nós estamos aqui no discipulado e eu quero deixar também isso claro para você. Então, já nessa igreja de South Bend, em Indiana, ele já podia pregar sobre o Pentecoste, coisa que na primeira igreja batista, em Menominee, em Michigan, onde ele se tornou pastor, eles não aceitavam isso. Então, diz aqui no parágrafo seguinte, na nossa projeção, por esse motivo, foi desligado da igreja batista em Michigan, nos Estados Unidos. Mais tarde, uniu-se à igreja nos Estados Unidos, onde foram bem aceitos, que é essa igreja de South Bend, em Indiana, e ali começou a promover reuniões pentecostais, o que fez surgir um grande avivamento, porque isso não era comum a evidência dos dons do Espírito Santo. Então, esses homens, cada um tinha uma esposa. Vou mostrar também a foto, passa aí o slide, para que vocês tenham conhecimento. Essa daí é a Frida Wingre, que é a esposa do Gunnar Wingre. Essa mulher é enfermeira e se tornou missionária com ele na nossa nação. Também muito inteligente. Ela nasceu em 9 de junho de 1891 e morreu no dia 30 de setembro de 1940, 7 anos depois da morte do seu marido. E a esposa do Daniel Berg é a Sarah Berg, Sarah Sofia Berg. Ela nasceu no dia 5 de agosto de 1896 e faleceu em 11 de abril de 1981. Foi a que mais durou, viveu 84 anos. O marido dela morreu com 79. Então, essas aí são as esposas dos nossos pais na fé, que vocês conhecem a história, você que já está aqui na Assembleia de Deus há algum tempo, mas você que está chegando agora, que está sendo discipulado, estou mostrando essa imagem, isso aí é de um tempo bem distante, para que você fique por dentro como era a imagem dos nossos pais na fé e das suas esposas. Vamos lá para o parágrafo seguinte.
Aí ele diz aqui: certo dia, em uma reunião, o Espírito Santo usou um irmão, o qual revelou-lhe que ele deveria ir para a terra distante. Revelou também o lugar, o estado do Pará. Quantos podem dar graças a Deus, porque o estado do Pará já estava no coração, no plano de Deus, para que a gente fosse o berço do Pentecoste no Brasil. Olha, todo mundo quer vir de tudo quanto é estado do Brasil para conhecer a igreja que deu origem ao Pentecoste, que é a Assembleia de Deus, da qual nós fazemos parte dessa história. Aí diz no parágrafo seguinte: mais ainda, o Espírito Santo lhe falou no próprio idioma daquele povo, o português. Ou seja, essa revelação foi tão nítida que ele não falou no idioma que eles estavam lá, ele falou no português para que eles pudessem entender. Então, Gunnar passou a procurar saber onde ficava esse lugar. Procurou nas bibliotecas, descobriu que o lugar existia e ficava no norte do Brasil. Então, tem pessoas que falam que não vem nada bom do norte, não vem, né, irmão? O maior avivamento, o maior Pentecoste saiu daqui, graças a Deus, do nosso estado e do nosso país. Aí ele diz no parágrafo seguinte: no ano de 1909, Berg recebeu o batismo com o Espírito Santo. Primeiro foi batizado com Gunnar Wingre, depois Daniel Berg também agora recebeu o batismo com o Espírito Santo. Seu viver mudou, tomando novos rumos. Chegaram ao Brasil em 19 de novembro de 1910, vindo dos Estados Unidos. Então, preste atenção, eles não vieram da Suécia. Aí tem um navio aí, pode passar o slide. Esse navio é chamado de Clemente, onde eles vieram e atracaram aqui. Saíram de lá no dia 5 de novembro e chegaram aqui no dia 19 de novembro de 1910 para desembarcar aqui em terras brasileiras, no estado do Pará. Então, eles vieram dos Estados Unidos da América. Foram hospedados inicialmente no porão sujo e desconfortável da igreja batista local. Eles eram batistas, chegaram aqui sem saber o idioma. Gunnar Wingre, ele era pastor ordenado. Daniel Berg, ele era ferreiro fundidor. E ele tinha uma veia de vendedor. Ele saía vendendo Bíblia e pregando o Evangelho. O Gunnar Wingre é o que pegava na igreja, era o pastor que tinha a teologia sistemática. Já o Daniel Berg era o popular, que ia de casa em casa, que batia de casa em casa e pregava o Evangelho. Jesus salva, cura, batiza com o Espírito Santo e vai voltar. Essa aí era o slogan do Daniel Berg. Então, foi assim que eles chegaram e ficaram hospedados nesse porão aí da Igreja Batista. Mas, a partir das reuniões, passaram a ser de avivamento. Então, todas as reuniões que ele fazia era nesse movimento pentecostal que enfatizava os dons do Espírito Santo na vida deles depois que eles receberam. Havendo muitas conversões e cura divina. Aí no mês de maio de 1911, houve a primeira experiência do batismo com o Espírito Santo. A irmã Celina de Albuquerque. Então, preste atenção. Na verdade, na história, a gente aprendeu, eu vim até conversando com a minha esposa, que diz que a Celina de Albuquerque, ela foi batizada na rua Siqueira Mendes, número 67, no dia 8 de junho de 1911. É o que está nos anais da história. Então, foi a primeira, na verdade, ela não era paraense, a sua origem é amazonense, mas ela estava aqui, no estado do Pará, na cidade de Belém, quando ela foi batizada com o Espírito Santo. Sabe que horas? Quem sabe que horas da manhã ela foi batizada? 1h da manhã, orando, ela recebeu o batismo com o Espírito Santo, e a história diz que ela passou 2 horas falando em línguas estranhas. Quantos podem dar glória a Deus por isso? Então, a primeira brasileira batizada com o Espírito Santo que nós temos no anais da história da Assembleia de Deus é chamada de Celina de Albuquerque. Passe aí, vou mostrar para vocês. A história conta que ela tinha uma doença na boca que ela não podia então ir para a igreja. E aí eles chegaram lá para orar por ela, perguntaram se ela cria em Jesus, se ela queria aceitar Jesus como Salvador. Ela disse que sim, então eles mandaram parar de tomar o remédio, e eles oraram por ela, ela ficou divinamente curada. A partir daí, começou a buscar ao Senhor, e a partir daí, ela então foi batizada com o Espírito Santo.
E essa é a história, essa mulher que nasceu aí no dia 19 de setembro de 1876, veio a falecer no dia 27 de março de 1969. Então, essa história está tudo para trás do meu nascimento, que eu nasci em 1972. Então, eu não estava vivo, o Serrão já tinha 2 anos, mas eu nem estava vivo nessa época da nossa história aí, do Pentecoste, da Assembleia de Deus no Brasil. Então, ele fala aqui que ela, a irmã Celina Albuquerque, recebeu essas bênçãos maravilhosas. O parágrafo seguinte da nossa projeção diz: em consequência do avivamento iniciado com as curas operadas pelo poder de Deus e com o batismo com o Espírito Santo, recebido por muitos crentes, as reações começaram a surgir. A maioria dos oficiais, que vocês sabem, os oficiais aqui são os diáconos, os presbíteros, os evangelistas, eles, a partir dos seus membros, repudiaram esse movimento do Pentecoste. Parte da igreja não concordou com o que estava acontecendo. Aí, no dia 13 de junho de 1911, poucos dias depois da irmã ser batizada, um grupo de irmãos foi desligado da igreja. Esse grupo era mais ou menos de 18 pessoas. Então, 18 pessoas foram desligados da igreja batista e aí fundaram a nossa igreja. E aí, no dia 18 de junho de 1911, se iniciou efetivamente a obra pentecostal no Brasil. O movimento recebeu, então, o nome de Missão da Fé Apostólica. Esse era o primeiro nome da nossa igreja, porque já existia esse nome nos Estados Unidos, lá, principalmente na igreja de William Seymour, onde era conhecida pelo movimento do Pentecoste, lá na Rua Azusa. Mas, depois, eles registraram no dia 18 de janeiro de 1918, foi registrado o nome Assembleia de Deus. Aí eu mostrei para vocês que esse nome também tem origem na Bíblia, lá em Hebreus, a Assembleia dos Santos. Aí ele fala aqui, em 1918 foi registrado oficialmente com o nome de Assembleia de Deus, nome que permanece até hoje. Seu principal órgão de divulgação é o jornal Mensageiro da Paz. Quem já viu aqui alguma vez o Mensageiro da Paz? Olha, é conhecido. Mostra aí o slide do Mensageiro da Paz. Olha, essa aí foi a primeira tiragem do Mensageiro da Paz no ano de 1930, dezembro de 1930. Mostra o próximo. Agora ele está mais moderno, é mais bonitinho. Isso aí é de dezembro de 2022. Mas o Mensageiro da Paz ainda é um jornal de circulação da Assembleia de Deus. Você pode adquirir nas casas publicadoras da Assembleia de Deus. Quando eu era da igreja da Barão do Triunfo, o jornal Mensageiro da Paz era passado na igreja. A gente recebia lá as tiragens na própria congregação. Hoje você tudo tem que comprar lá na CPAD. Aí, então, esse aqui era o jornal oficial. Esses homens, né, por exemplo, o Gunnar Wingre, como era mais teólogo, ele ajudou nas edições dessas coisas, tudinho que foram feitas. Então, ele foi editado pela Casa Publicadora da Assembleia de Deus. O inário utilizado é a harpa cristã. Então, preste atenção. Estava ministrando aula na escola dominical para os obreiros e falei que muitas pessoas hoje dizem para a gente, pastor, por que a gente ainda canta hino da harpa? A gente tem que cantar hino mais moderno. Só que, se você prestar atenção, mostra a nossa harpa cristã, o próximo slide. Ela foi feita aí no ano de 1922, foi feita a primeira publicação. Em 2022, ela completou quantos anos? 100 anos. Ora, se Deus permitiu que a harpa cristã já tenha 100 anos, eu, pastor Emerson, vou abolir, irmãos? Não posso, faz parte da nossa história. Aí as pessoas não querem mais que a gente cante os hinos da harpa cristã, irmã. Aí chegou em 100 anos, agora eu vou tirar do meio da história da Assembleia de Deus. Eu não, irmão. Então, se você não gosta do hino da harpa cristã, eu entendo, mas nós vamos continuar, porque lembra que nós lemos aqui no versículo? Então, irmão, permanecer de firme nas tradições que aprendeste, quer por palavras, quer por epístola nossa. Aí a gente canta os hinos das harpas, porque faz parte da nossa história assembleana. Se Deus não quisesse mais que existisse, o inário não chegava a fazer 100 anos, irmão. Então, se tem 100 anos, é porque Deus quer que assim continue. Aí eu sempre digo que Deus deu o modelo para tudo aquilo que Ele quer na nossa vida. Aí quando Ele foi fazer o tabernáculo, o modelo não veio da cabeça
de Moisés, irmão. O Senhor deu para ele o modelo lá nos 40 dias e 40 noites que ele passou lá no Monte Sinai. Tu vai fazer assim, vai ter um átrio, vai ter uma tenda, vai ter o lugar santo, vai ter o lugar santíssimo, vai ter essa peça aqui, ó, o altar do holocausto, vai ter a bacia, a pia de cobre com a água, aí vai ter a mesa dos pães da proposição, vai ter o candelabro, vai ter o altar do incenso, vai ter a arca, o propiciatório, tudo foi Deus que mostrou. Então Moisés não poderia dizer, não, eu não gostei disso daqui, eu vou mudar isso daqui. Ele podia fazer isso? Não, porque o modelo era divino, irmão. Quando Deus mandou que Noé fizesse a arca, ele também disse como a arca ia ser feita. Ele falou, olha, vai ter 150 metros de comprimento, vai ter 30 metros de largura, 15 metros de altura, vai ter andares primeiro, segundo, terceiro, tu vai colocar a sua porta ao lado e vai colocar uma janela em cima. Não, eu não concordo que a janela... Não, irmão, o modelo foi Deus que deu. Aí as pessoas não podem chegar agora, eu entendo você, aí chega agora, pastor, por que ainda é assim o nosso culto? Porque foi esse o modelo que Deus deu para os nossos pais, e esse modelo que nós estamos fazendo, e há 111 anos que estamos fazendo isso, e ganhando almas para Jesus. A igreja começou pequenina, hoje a Assembleia de Deus está no Brasil inteiro e no mundo inteiro, querido. Então não posso agora chegar, eu, pastor Emerson, e mudar o modelo assembleiano. Quem entendeu, diga amém. Então, não venha mais para me pedir mudar os nossos cultos, o nosso modelo, a nossa forma. Eu entendo você, mas eu quero que você também me entenda. E ele fala aqui também, além da harpa cristã, que contém os hinos e os cânticos congregacionais, aqui está há 50 anos, mas você viu que já tem mais de 100 anos, porque 100 anos completou ano passado. Nós temos também a revista da Escola Dominical, a Maturidade Cristã. Mostra aí. A primeira revista também foi em 1930, que saiu a primeira revista da Escola Dominical. Essa tiragem aí, ó, já é o 4º trimestre de 1934. O primeiro comentarista da nossa revista da Escola Dominical foi o nosso missionário Samuel Nistron. Ele foi o primeiro comentarista. Hoje é Leonardo Renovato, né, que está comentando a revista de hoje, que é essa daí que nós estamos estudando. Aviva a tua obra. Quantos estão vindo para a Escola Bíblica Dominical? Muito bem, então, você sabe que a nossa lição está baseada agora nesse avivamento. Nós estamos orando, pedindo a Deus para que o Senhor mande mais uma vez um tempo de avivamento. E essas palavras são do profeta Abacuque. Ele fala no capítulo 3, no versículo de número 2, aviva, Senhor, a tua obra, e no meio dos anos a notifica, porque o avivamento acontece, mas depois vai se esfriando. Aí todo tempo a gente tem que estar revendo essas coisas. Então essa aqui é uma parte da nossa história da Assembleia de Deus. Esses são os nossos pais, esses são as nossas origens. Foi assim que as coisas começaram. A primeira mulher que foi batizada, daí o negócio se alastrou. Hoje, quantos são batizados com o Espírito Santo? Levante sua mão. Olha. Então, isso ainda continua em evidência até o dia de hoje. Pastor, mas agora eu não vejo mais nenhum batismo com o Espírito Santo. É porque nós não estamos orando com essa finalidade. Se nós começarmos a orar, fazermos campanha para Jesus batizar, ele batiza sim ou não, irmãos? Então, quem ainda não é batizado com o Espírito Santo? Levanta a mão. Olha, ainda temos um monte de gente. Então, nós vamos começar a promover reuniões para que você também experimente essa maravilha do Pentecoste, que é o batismo, que ele é o revestimento de poder que nós recebemos para pregar o Evangelho da salvação à vida daqueles que precisam entrar para a família de Deus. Então, aqui nós temos um exercício, sempre no final nós temos um exercício. Aí no primeiro exercício ele fala assim, cite o nome dos fundadores da Assembleia de Deus. Então, vamos lá, o nome dos fundadores são? Muito bem, vocês são muito inteligentes, Daniel Berg e Gunnar Vingre. Aí ele fala aqui, a data da fundação, a data de sua fundação no Brasil. Qual é a data da fundação? 18 de junho de 1911. Nós já temos agora, vamos fazer quantos anos? 112 anos agora, esse ano, que começou a origem da Assembleia de Deus. Ano passado fizemos 111 anos. Quem participou do centenário da Assembleia de Deus? Levanta a mão. Olha que culto lindo que a gente participou, né? Foi um culto abençoado, os 100 anos da Assembleia de Deus, lá no Mangueirão. Gente que quase que eu passo mal. E aí, ó, qual era o primeiro nome?
Como? A missão de fé apostólica, vocês estão ligados. Aí depois mudou para esse nome chamado Assembleia de Deus. O segundo aqui, ponto do nosso exercício diz: cite o nome da primeira pessoa a receber o batismo no Espírito Santo. Muito bem, a irmã Celina de Albuquerque. Quantas pessoas havia na igreja quando o movimento pentecostal começou? 18 pessoas. Hoje, os pastores só querem pregar em igreja 500, de 1.000 pessoas. Mas não começa assim, irmão. Começa pequeno trabalho, mas essa é a origem da nossa igreja. Começou pequenino, hoje está aí alastrado no Brasil, no mundo, para a glória do nome de Jesus. Então, que você continue, você que está aprendendo, que vai discipular uma pessoa, você que está sendo discipulado, você precisa entender que este movimento pentecostal, ele ainda está em andamento, ele precisa ainda ser colocado em prática. Você pode levar isso para uma pessoa que ainda não conhece o Senhor. Não tenha vergonha, porque a Bíblia diz que o evangelho da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós, os salvos, ela é o poder de Deus. E esse poder é transformador nas nossas vidas. E eu já expliquei, já ensinei que a Bíblia diz que não é aquele que está na igreja, é aquele que está em Cristo, que se torna essa nova criatura, que se tornam livres, porque Romanos 8:1 diz que aquele que está em Cristo, ele fala, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. É o Espírito Santo que faz essas coisas acontecer na nossa vida. Então aqui eu, em síntese, coloquei para você aqui, de forma resumida, a história, um pouquinho da história do surgimento da Assembleia de Deus no nosso país. Que Deus possa abençoar você, que sempre nos acompanha. Nós vamos voltar aqui na 14ª lição, e aí nós vamos falar da estrutura da Assembleia de Deus. Hoje a lição é pequenina porque eu estou seguindo aqui as lições da revista. Então, hoje não é uma lição que a gente precisa de muitas referências bíblicas. Aqui é mais da história do que aconteceu com os nossos pais. Então, nenhum dos nossos pais, por exemplo, que vieram para cá, morreram aqui. Eles voltaram, morreram no seu país de origem. Mas o que passou mais tempo aqui foi o Daniel Berg. A história conta que, quando o Gunnar Wingre chegou aqui, ele estudou de noite para aprender o idioma, e o Daniel Berg trabalhava para sustentar, para que eles pudessem se manter. Ele era mais robusto, mais forte, tinha mais saúde, e ele já tinha a sua profissão, ele era fundidor, ele era ferreiro, e isso ajudou muito para que eles pudessem começar o evangelho. Mas todo mundo sabe que quando eles desembarcaram do navio Clemente, eles chegaram aqui, o primeiro lugar que eles andaram foi na Praça da República, e lá, quando eles viram a manga cair no chão, foi o primeiro alimento no solo brasileiro, foi a manga. Quem gosta de manga aí, irmão? Então, come manga para te pregar o evangelho. Eu não sei se foi a manga que deu força para esses missionários, mas depois que chuparam a manga, saíram pregando o evangelho. E eu, graças a Deus, chegou na minha vida e chegou na sua vida. Quantos podem dar glória a Deus por isso? Então, essa aqui é a história da nossa igreja, Assembleia de Deus, aqui no nosso país. Que Deus abençoe você que nos acompanhou nas redes sociais. Vamos voltar aqui para a próxima lição. Que Deus continue com você. Amém.